Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade, tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Amados e amadas de nosso Jesus Cristo, eu confesso que ontem à noite, quando estava olhando esse texto, para falar um pouquinho hoje, meditar hoje, eu não sei, eu estava acordado, mas a consciência estava adormecida. Tantas vezes já li esse texto, já falei desse texto, que ao pé da letra é isso, né? A lei de Moisés permitia que se pegasse as espigas de milho, mas que não debulhasse, né? Ou seja, debulhar, quer dizer, limpar, né? Arrumar, né? Preparar, né? Deixá-la própria para o consumo. Mais ou menos isso, debulhar, né? Você limpar, né? Havia uma proibição. Mas acontece, nesse caso aqui, os inimigos, adversários de Jesus, questionaram, né? Aqui nós estamos diante aqui de uma acusação aos discípulos de Jesus e também uma repreensão a Jesus. Acusam os discípulos de um delito perante a lei. Repreendem Jesus porque não fala nada. Então Jesus, cita o caso aí de Davi, né? Porque diante dessa situação, o senhor está com fome, a subsistência, quer dizer, a lei cessa, mas eles não tinham essa capacidade de interpretar. Então estavam muito apegados a esse espírito de mesquinhez, uma atitude mesquinha. Então Jesus dá exemplo de Davi, e Davi aí nada houve contra ele, porque para matar a fome os discípulos e ele comeram os pães dedicados aos sacerdotes. Jesus também fala, né, que ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus é Deus, né? É o Senhor do sábado, faz uma outra interpretação. Então, eu fiquei nisso ontem, mas hoje aqui, estava aqui um pouquinho meditando, rezando um pouquinho, parece que a consciência acorda. Olha, Jesus está no tempo e além do tempo, está muito além. No tempo de Davi, o recenseamento era proibido. Davi, não vou dizer que foi castigado, mas foi repreendido por Deus por fazer um recenseamento. Qual é o número de pessoas do povo de Deus? Deus não gostou. Mas depois isso caiu. Fazer recenseamento, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tantas pessoas na missa. Quer dizer mais nada. Aquilo caiu. Como aqui também isso caiu. Comer espigas, pegar, coisa banal. As coisas mudam, vão se modificando. Então Jesus vai além. Olha, eu me lembro um pouquinho disso. Me lembro muito, não, mas um pouco. Me lembro que lá, na igreja onde eu frequentava, São Benedito, uma igreja grande na minha terra, maior da minha terra, né? Matriz de São Benedito na época. De um lado ficavam os homens, do outro lado as mulheres, de véu e piedosamente. Repito, uma parte ficavam, né, os homens, outra parte ficavam as mulheres de véu.
ai daquele que se atrevesse a passar para o lado das mulheres. Ai daquela que passasse para o lado dos homens. Quer dizer, seria um assanhamento, quer dizer, uma atitude sem uma responsabilidade irresponsável, não era uma atitude comedida. Tá bom, tem umas coisas passam. Na escola hoje, né, ou mesmo, não sei, aí na universidade ou faculdade, não sei, penso eu que a preocupação, até tem um pouco isso, né, na escola, você tinha uma definição. Não estou entrando no mérito do que é certo e errado, mas uma definição. Eu sou homem, você é mulher. Se define isso. Ponto final. Se discute. Hoje, qual é a sua opção? A verdade é essa. As coisas mudam. Qual é a sua opção? Brinco, por exemplo. Brinco é para vocês mulheres, né? Vocês mesmos. Você usa brinco? Não usa? Vocês usam brinco? É brinco, né? Era inconcebível, impensável um homem de brinco. Mas na escola, nossa senhora, a professora mandava sair de sala de aula, poderia até incorrer, né, uma suspensão de dias, porque estava usando brinco. Eu vou ter uma palavra engraçada que se usa também hoje aí, não sei, pix, não sei falar isso não, pix, né, aquela coisa trabalhada, o homem usando aquilo. Bem, as coisas mudam. Então Jesus, ele vai para além, não se prende a essas coisas pequenas, não. Jesus, ele é exigente. Nós estamos diante de um Deus exigente, mas clemente, rigoroso, mas... Era um pouquinho aí. Segura aí. Rigoroso. Deus é rigoroso em Jesus, mas ele é amoroso. Um Deus que nos entende, nos compreende, nos ajuda. Não sei, tem problema aí. Veja aí. Estou fraco, mas voltar. Agora voltou. Então, rigoroso, mas é amoroso. Olha, quem entende você de verdade é Deus, é Jesus. Talvez você não se compreenda bem. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu acho que diante de Deus, diante do Senhor, a gente não deve perguntar: eu posso fazer isso? Posso ou não posso? Eu posso. Meu Deus, eu posso ir ou não ir? Não. Isso é infantil. Na luz do Senhor, você tem que se perguntar e perguntar também a Deus: eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Dever. Qual a minha obrigação? Qual a minha tarefa? Eu devo ou não devo? Agora, eu posso. Quer dizer, diminuir a coisa. A gente só tem assistência do Espírito Santo, do Senhor, numa dificuldade, numa interrogação, quando a gente pergunta a Ele, e repito, e se pergunta: eu devo fazer isso? É meu dever de batizado, de cristão, de seguidor de Jesus? Qual é a minha missão?
qual é o meu dever missionário, qual é o meu dever cristão. É diferente. A gente vai ter uma fé mais esclarecida, uma fé mais atualizada. Quando eu falo fé atualizada, uma fé mais comprometida com o Evangelho, com o Cristo Jesus, que está além do tempo. Era impensável também, para terminar, quando a gente estava um pouco mais, assim, mais jovem, né? Ou não sei, mais adolescente, ou até menos do que isso, né? Nas igrejas, né? Tem uma mulher no altar. Mulher tinha andar saias, né? Hoje não, já pensou, não, uma saia comprida, né? Uma calça comprida, uma saia comprida, ou calça, né? As coisas mudam. Jesus vai entendendo, as coisas vão se atualizando. Mas uma coisa a gente tem que pensar: Jesus é eterno, está no tempo e além do tempo. A gente sabe compreender as modificações do tempo. Aquela oração ela é muito bonita. Uma das melhores orações que pode existir é essa, né? Que eu possa compreender, Senhor, o que deve ser mudado, aquilo que pode mudar ou deve ser mudado, é aquilo que é imutável. O amor é imutável, o amor é eterno, o amor é o amor. A gente compreende, tem essa luz do Espírito Santo. Sejamos de Jesus hoje, compreendamos em Jesus o que Ele quer, qual é a minha missão hoje em nosso Senhor Jesus Cristo.